Oi, pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em sua luz. Muito bem, né, pessoal? Vamos começar dia 8 de dezembro de 2022, 20 horas. Estamos no nosso horário, né? Espero que estejam vendo e ouvindo bem e que possamos ter um estudo produtivo nesta noite, né? Com a ajuda da espiritualidade. Vamos então fazer a nossa prece de abertura, que nós convidamos a todos para nos acompanharem em pensamento. Senhor Jesus, mais uma vez estamos juntos, que possamos juntos aprender, aprender com os bons espíritos, aprender com Joana de Ângeles, fixarmos os conceitos novos em nosso íntimo, para que funcionem como um conteúdo elevado, como um roteiro positivo, saudável, para que nós possamos utilizar na nossa vida cotidiana, no nosso relacionamento no lar, na nossa convivência profissional, na nossa convivência na vida em sociedade, de modo geral, que possamos lançar mão dessas energias que aqui recebemos, desses conteúdos, e possamos aproveitar dessa forma o que o Espiritismo nos traz. Abençoa, Senhor, todos os lares, todos os grupos, todas as casas espíritas que estão ligadas a nós neste momento, todos os companheiros, irmãos e irmãs que estão ouvindo o material gravado. Que a tua luz abençoe a todos, abençoe os espíritos necessitados que estão em torno de nós, para também encontrarem a tua luz, encontrarem a paz que tanto necessitam. Que os bons espíritos possam ajudar aqueles que estão com os nomes inscritos na área de texto e também possam visitá-los, possam aplicar passes neles e em todos nós que aqui estamos. Obrigado por tudo. Permaneça conosco mais uma vez, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Ok, pessoal, muito bem, né? Vamos dar início. Quem quiser compartilhar nos grupos, né, espíritas, a gente está tendo dificuldade para compartilhar, né? O Facebook está colocando bastante dificuldade. Então, quem quiser ajuda a chegar mais longe aí o estudo, né? E ajuda a chamar mais pessoas para que mais pessoas se beneficiem do estudo, né? É importante a gente, aquilo que faz bem para a gente ajudar para que chegue, pelo menos passe pela visão das pessoas, para que seja uma opção para elas, né? No momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de desespero, que elas possam ter essa opção de conteúdo, né? Então vamos lá, a gente está aqui toda noite de segunda, terça, quinta e sexta às 20 horas. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, moro aqui em Campina Grande, na Paraíba. Nós somos vinculados à Sociedade Espírita Maria de Nazaré e nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite então fazer os estudos aqui quase todas as noites, tá? De quinta-feira a gente faz o estudo do livro Momentos de Saúde e de Consciência, do espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco, no nosso 50, nosso estudo 15 aqui, 15º estudo deste livro, tá? E vamos lá, né? Capítulo 12, Percepção Extrafísica. Percepção extrafísica é o nosso tema de hoje, tema importante, né? Capítulo 12 do citado livro. E aqui no começo do capítulo, de cada capítulo, ela nos traz algumas sugestões de frases, né? Para que nós utilizemos no processo de autossugestão, de autoprogramação positiva, né? Para que nós reprogramemos a nossa mente e possamos então ter atitudes espontâneas, né? Só que mais positivas, porque a gente pode ter atitudes espontâneas negativas, né?
A gente pode falar, eu sou muito espontâneo, eu sou muito espontâneo, só que às vezes é uma espontaneidade que pode ser negativa, né? Deixa eu tirar a propaganda aqui, peraí. É, né? E a gente pode ter uma espontaneidade positiva. Então, o trabalho de autoprogramação, de autossugestão, é um trabalho de nós fixarmos conceitos novos, né? Programações novas positivas, para que no momento que a gente precisa, a gente tenha, então, atitudes espontaneamente, ou seja, aquilo vem normalmente dentro de nós, porque nós temos, em alguns momentos, nós temos estimulado isso em nós. Aí, quando ocorrem as situações, espontaneamente, né, sem que a gente faça força, sem que a gente, né, consiga prever com antecedência, a gente acaba agindo de uma forma melhor. Né? Olha que maravilhoso, né? Então vamos lá. Percepção extrafísica, né? As frases aqui. O psiquismo divino abre-me os penetrais do infinito e deslumbro-me. Saio da limitação na qual me asfixio e estertoro para a grandiosidade da vida onde me expando. Mergulho no mundo interior e vejo, ouço, percebo a realidade sem barreiras, sem névoa, de onde procedo e para onde retornarei. Identifico-me com meu Pai, liberto-me. Né? Então aqui acabaram as frases de autossugestão, né? Vocês podem ler e reler depois, ver e rever, né? O material fica gravado, tá? Inclusive tem uma playlist, né? De cada estudo que a gente faz tem uma playlist, né? Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, né? Que a gente coloca, quando vocês entram aqui na live já aparece. Eu coloquei ali o link do grupo do WhatsApp, né? Do grupo 4, que são 4 grupos que tem. Então, ali a gente coloca todo o material, né? Então, é, quem quiser, né, entrar nesse grupo vai recebendo esse material aí, tá? Ok? Certo. Então vamos lá, percepção extrafísica, né? Há uma imperiosa necessidade de vida interior. Ah, eu tinha falado do grupo do WhatsApp por causa do, tinha até esquecido, né? Por causa da playlist, né, que eu falei, né? É porque os grupos ficam gravados, as playlists dos estudos ficam todas gravadas em ordem, né? Dentro do Facebook. Então eu coloco lá nos grupos do WhatsApp a lista das playlists lá, né? E aí dá para vocês verem todos os estudos que a gente já fez, os que a gente está fazendo agora, tal, né? Certo? Então vamos lá. Há uma imperiosa necessidade de vida interior, a fim de lograr-se identificação com a realidade. Tá? Olha que importante. Há uma imperiosa necessidade de vida interior. Nós precisamos de mais vida interior. Não é que não é que a gente vai viver introvertido, fechados no nosso mundo interior. Não é isso. É que na nossa vida de relação com as pessoas, trabalho, casa, família, convivência, casa espírita, estudos, tá? Na nossa convivência, nós precisamos também momentos em que a gente cultive momentos de vida interior. Momentos de solitude, momentos de autoencontro, momentos de silêncio íntimo, de leituras, de reflexões profundas, tá? Então, ó, há uma imperiosa necessidade de vida interior. Precisamos cultivar mais vida interior porque estamos muito para fora. Precisamos um pouco mais para dentro, né? A gente está muito distraídos da nossa realidade profunda.
Então há uma imperiosa necessidade de vida interior a fim de lograr-se identificação com a realidade. Peraí, agora eu não entendi. Como é que a gente vai. A realidade não é do mundo de fora? Como é que eu vou fazer o contato com a vida interior para uma identificação com a realidade? Sim, nós precisamos estar bem sincronizados com a realidade do mundo de fora. Senão a gente começa a ter graves problemas também na nossa convivência, né? Se a gente ficar muito desincronizado com o mundo de fora, a gente vai ficar meio alienado do mundo de fora, né? Só que a maior realidade que nós precisamos lembrar de estar conectados também é a realidade divina dentro de nós. É o nosso eu profundo. É o espírito que somos. Nós somos um espírito em essência. Precisamos nos conectar. Precisamos identificar isso. Precisamos conhecer melhor isso, a nossa realidade profunda. E para isso nós precisamos de vida interior, certo, pessoal? Então, a gente tem feito o contrário hoje em dia. A gente tem vivido muito essa, entre aspas, essa realidade de fora, que tem muito de ilusória, porque apenas os fluidos materiais, aí a gente começa a relativizar a realidade de fora, né? A gente pode relativizar a realidade de fora, que ela não representa a realidade total. Aliás, é muito ilusória, a tal ponto que um filósofo grego, né, se eu não me engano, não sei se é Plotino, na Grécia Antiga lá, eu acho que é Plotino, eu não lembro direito. Ele falava assim, que tudo que eu vejo não é, e tudo que eu não vejo é. Quer dizer, até o ponto, né? A tal ponto que o que a gente vê não é. O que a gente não vê é. Você vê, os espíritos estão aqui, são realidades eternas, indestrutíveis, e a gente não está vendo. Não é? As energias que estão passando por aqui, a realidade energética na qual estamos mergulhados, nós não estamos vendo. E elas são. Os espíritos são realidades, né? E o que a gente toma como realidade no mundo material é apenas uma condensação de energia. Se a gente acelera mais essas partículas, aí eles viram energia. Então aquilo que para nós tem solidez, aquilo que para nós é concreto, e a gente se baseia nos 5 sentidos e na concretude da vida e tal, tomando apenas essa como realidade, essa se esvai rapidamente. Por exemplo, com a morte, né? Isso aqui é uma coisa que acaba com a realidade material e nos faz nos deparar com a realidade espiritual, a morte, né? Então, a gente precisa pensar nisso, né? E para que a gente entenda a essência da vida, né? Para que a gente entenda a essência da existência da vida, da existência espiritual, nós precisamos relativizar a existência material. Ela é muito importante, mas ela é passageira, né? Ela é ilusória e nós temos que entender essas ilusões para que não nos deixemos envolver por elas, né? Certo? Ok? Faz sentido para vocês? Então a gente precisa mais vida interior a fim da gente se identificar com a realidade profunda, né? A realidade espiritual e verdadeira, porque em essência nós somos espírito. O que nós somos de fato é espírito. Nós não somos matéria propriamente. Nós estamos na matéria, mas somos espírito em essência. Somos pensamento, sentimento, né? Certo? O mundo dos sentidos físicos, face ao seu significado e às suas finalidades, de pôr o ser em contato com as manifestações exteriores, afasta-o das percepções profundas, ao mesmo tempo sutis da vida plena, né? Então, olha lá, o mundo dos sentidos físicos, que é o mundo que a gente está aqui reencarnado, né? O mundo material,
face ao seu significado e as suas finalidades de colocar o ser em contato com as manifestações externas, né? A convivência, o trabalho, porque a gente tem aprendizados nisso tudo, muito importantes. Por isso que a gente está reencarnado, senão a gente nem estava reencarnado. Nós estamos aqui porque há motivos sérios para isso. Muito importante a nossa vida, muito importante o trabalho, o dinheiro, a convivência, a vida do casal, a vida familiar, a vida fraternal dos amigos, né? Tudo, o esporte, tudo isso é muito importante. Não, né? Não deixa de ter o seu significado. Por isso que nós estamos aqui, para aprender a amar, aprender a conviver e tudo mais, né? Só que quando nós acreditamos que essa é a única realidade, e quando nós começamos a supervalorizar a realidade material, esquecidos e desconectados da nossa essência espiritual, desconectados do self, né, que é o eu profundo, o eu verdadeiro, o eu divino, né? Aí começa o problema, né? E a gente passa a existência inteira quase numa educação, na família, na escola, que nos desconecta praticamente da nossa realidade profunda. Não nos faz lembrar o tempo todo que nós somos espíritos imortais. Né? Faz a gente pensar que nós somos um corpo. Não é assim? Até a nossa ciência aqui, né? Nossa ciência acha que nós somos um corpo que pensa. Simples fruto de nervos e hormônios e neurotransmissores, né? Faz parte, né? Mas não é o que produz quem nós somos. Isso é o efeito, né? Certo? Então a gente acaba achando que só o que tem, só o que existe é isso, né? E nos afasta, olha aqui, ó. Afasta-o das percepções profundas, ao mesmo tempo sutis, da vida plena, da vida espiritual. Então a gente esquecendo quem a gente é, somos filhos de Deus, somos seres indestrutíveis, imortais, criados para a luz, vindos da luz e para a luz caminhando, né? Somos seres criados por Deus para a plenitude. Então, quando a gente começa a esquecer da nossa realidade profunda, quem somos, de onde viemos, né? Aí a gente procede de Deus, né? Aí começa o nosso problema, né? E as nossas percepções passam a ser apenas percepções materiais, né? Porque a gente esquece do espírito que somos. Ah, Alexandre, mas eu percebo desde criancinha, tal, eu percebo os espíritos. Tem muita gente, vocês percebem. Vocês têm mediunidade? Vocês têm percepção mediúnica? Muitos têm, né? Então, as pessoas que têm um pouco mais de percepção, às vezes desde a infância, elas estão sempre lembrando de alguma forma ou se deparando com essa realidade que foge ao comum da vida material, né? Foge ao usual. Aí a família já fica preocupada, ih, aquela criança meio esquisita, aquela criança meio esquisita, porque ela fala que tá vendo uma pessoa do meu lado, que tá vendo o vô que já faleceu, tá vendo, né? Uma outra criancinha aqui brincando com ela, e às vezes tá mesmo. Às vezes não é o amigo imaginário, não, às vezes é o amigo real mesmo. Eu já convivi muito com crianças do plano espiritual, nas reuniões mediúnicas, assim, né? Conversando com elas, tá? Então, elas estão por aí, nos ajudam, né? Frequentam as nossas casas, brincam com as nossas crianças, com os nossos filhos, netos, sobrinhos. Então, são muito queridas as crianças do plano espiritual, né? Luísa, né? Sim, hoje em dia tudo faz mais sentido, né, Luísa? Mas quantas pessoas, né? Foram se deparando desde a infância aí com percepções que não conseguiam entender, não conseguiam compreender, né? Não conseguia respostas, né?
Muitos acabam procurando os estudos espíritas por causa disso, né? Muitos acabam procurando as casas espíritas por causa disso. E ainda bem que há as casas espíritas, os estudos, os livros, né? Muitos procuram os livros, graças a Deus, né? Que tem as explicações, né? Que nos fazem entender que não estamos ficando loucos, não. Porque a pessoa, se ela está vendo coisa que não faz parte dessa realidade, da realidade material, ela logo começa, ai meu Deus do céu, será que eu estou ficando doido? Por quê? Porque ela está percebendo algo a mais, não é a menos. Ela está percebendo algo a mais. Só que não faz parte da realidade material, né? Então, aí começa a confusão dentro da pessoa, né? Os conflitos. Né? Ela começa a se achar esquisita, acha que está ficando desequilibrada, né? Mas aí vai numa casa espírita e vê que um monte de gente percebe, um monte de gente conversa sobre isso, entende do assunto, né? Ali, a minha mãe sonha quase todo dia com criança. E muitos deles na cama dela, né? Ela deve ter uma vinculação aí com crianças, talvez um trabalho à noite com as crianças, né? Interessante. A Maria Claire também, né? É interessante. O João Franco, a Joana Dark, desde criança, né? Ela tinha percepções, né? A Joana Dark, ela é uma médium, né? Na França, lá, muito importante. Interessante. O Chico Xavier também, né? Chico Xavier, o Divaldo, né? Eles tiveram percepções. E essas percepções são para chamar atenção mesmo. Às vezes a pessoa tem um trabalho a realizar, tem uma programação no campo mediúnico, né? E aí desde cedinho os espíritos já vão produzindo alguns fenômenos, já vão facilitando para que a pessoa perceba, para que ela não se esqueça da sua realidade profunda, né? E a vida inteira permaneça conectada à sua realidade, que é a realidade espiritual, né? Certo? O Pablo colocou aqui no sentimento de loucura, entre aspas, né? Se foi depois de estudar um pouco, né? Então, você vê a importância do estudo, né? Porque a loucura, a princípio, é o no sense, né? Aquilo que não faz sentido, aquilo que tá deixando a gente meio empolvorosa, né? Porque não tá, a gente não tá conseguindo entender racionalmente. Aí você vê os livros espíritas, os estudos espíritas, e faz sentido. É coerente, é lógico. Agora sim, agora eu consigo entender racionalmente, né? Agora eu consigo entender muita coisa que eu não conseguia compreender. Então aí eu percebo que sim, é um processo legítimo, é real, está ocorrendo comigo e eu sei por quê, né? Eu estou compreendendo por que que isso ocorre, né? Que é para chamar a nossa atenção para a vida espiritual, para a gente lembrar que a nossa vida não é só matéria, né? Tá? Então, fixando no campo das manifestações objetivas, quando a gente só foca na matéria, a gente acaba fixado no campo das manifestações objetivas, palpáveis, concretas, né? Bloqueia ali a capacidade de ampliar os registros paranormais, que lhe abrem as portas para captar o infinito campo das causalidades, né? Então, muito das dificuldades, às vezes, que a gente tem até para perceber é, de uma forma um pouco mais clara certas presenças positivas para nos ajudarem, para nos intuírem, é porque a gente mesmo se encarrega de bloquear as capacidades de registro paranormal. Nós mesmos, no nosso pensamento muito imediatista, muito materialista, muito fechado no objetivo do aqui e agora, da matéria, dos problemas materiais ou dos ganhos, a gente acaba se bloqueando diante do infinito,
de possibilidades que nós teríamos, de percepções. E aqui eu não falo de desequilíbrio, eu não falo de mediunidade desequilibrada, eu falo de possibilidades de captarmos com mais facilidade as boas intuições, né? Entrarmos em contato com a transcendência, com os planos mais elevados, via intuitiva, né? Então isso a gente prejudica nos fechando muito no campo material, né? E nós estamos mergulhados em Deus, né, pessoal? Nós estamos mergulhados na energia divina. Deus nos perpassa o tempo todo. As faculdades mediúnicas e paranormais, né, fora do normal, fora dos cinco sentidos, são faculdades divinas. Não são uma doença. Não é um desequilíbrio per si. Né? São faculdades superiores que nós precisamos aprender a trabalhar, aprender a desenvolver, a disciplinar, aprender a canalizar essa força num propósito positivo, certo? Mas não é doença, não, tá? Pode se manifestar de um modo mais tormentoso se nós estamos dentro de nós atormentados. Então somos nós atormentados emocionalmente, psicologicamente, que levamos as forças mediúnicas para o lado do desequilíbrio. Porque elas apenas facilitam a sintonia. Elas são a ponte da matéria com o espírito. Agora, se eu estou atormentado dentro de mim, com dificuldades interiores, aí a minha mediunidade ela vai num sentido mais negativo, porque ela apenas facilita a sintonia, né? Certo? Mas aí a gente se tratando, a gente se conhecendo, se melhorando, né? Superando conflitos, compreendendo melhor, aí a coisa vai regularizando, a energia vai se equilibrando, né? Certo? Antes de um médium necessitado, e a gente fala que tá com problema de mediunidade. Não, não tá. Não existe problema de mediunidade, existem problemas de pessoas. E a mediunidade acaba manifestando os desajustes da própria pessoa. Tá? Certo? Ok? Então vamos lá. Mergulhado no oceano das vibrações, da energia, da mente, envolto por ondas e pensamentos incessantes, deve dilatar a capacidade psíquica para inundar-se dos conteúdos extrafísicos que o afetam, mesmo quando lhes são ignorados. Olha, mesmo quando a gente não sabe que é médium, mesmo quando a gente não sabe nada disso que a gente está estudando aqui, pode ser que estejamos afetados, sentindo o efeito dessas energias, dessas presenças que nos influenciam, do que a gente capta energeticamente na convivência com as pessoas. Você pega um vendedor que está sempre contactando corpo a corpo lá com os clientes e está sempre trocando energias com os clientes, visitando os clientes, apertando a mão de um, abraçando o outro, às vezes discutindo com o outro, né? E todo lugar que vai, as lojas que vai, é um ambiente diferente, é uma realidade diferente, né? Então você mergulha no oceano de vibrações ali, né? Ou nos vários consultórios, né? Os profissionais aí que atendem os pacientes, e cada paciente vem com uma energia diferente também. Então, às vezes, a gente não sabe que é médium, você não sabe que tem essa troca energética, que tem essa. Às vezes a gente percebe as presenças espirituais, mas aquilo não deixa de nos afetar. Estamos sendo afetados por isso. E nem sabemos que estamos. Certo, pessoal? Ok? Né? Então, por isso que é importante a gente entender. Por isso que é importante a gente entender
A gente vai entender muito, a gente vai fazer sentido. Por que que eu saí daquele lugar lá? Aí depois me deu um aperto no peito, eu saí triste, eu saí desanimado, pesado, com dor de cabeça, com palpitação, ou deu uma diarreia desgramada, deu. Por que que eu saí de um certo lugar sentindo uma carga energética diferente? Às vezes saiu acompanhado. Depois de uma conversa com alguém, às vezes tinha uma presença espiritual com a pessoa. Aí você se aproximou, começou a conversar e acabou atraindo aquela presença de alguma forma ali para você, né? Então, são coisas que são importantes a gente entender, até para a gente perceber certas mudanças súbitas que ocorrem conosco. Senão, às vezes, não faz nem sentido. Às vezes a conversa foi até boa com a pessoa, às vezes a conversa foi boa, né? E você não está entendendo. Uma vez eu estava trabalhando numa empresa, né? Eu fazia um trabalho assim de entrevistas assim numa empresa, né? Que contratava os meus serviços assim como psicólogo do trabalho, né? E a empresa grande e tal. O pessoal fazia uma fila ali fora da minha sala, né? Fazia uma fila lá, chão de fábrica e tal. E eu ia conversando um por um. E perguntando, e aí, como é que estão as coisas, como é que tá a família, como é que tá. Fazia um check-up ali, psicológico, né? Que o dono da empresa, né, uma pessoa muito humana tal, e queria dar uma boa condição para os seus funcionários. Então a gente fazia esse acompanhamento, uma coisa muito gostosa, assim. E aí eu conversando com o senhor, né, um senhorzinho já na certa idade, ele estava animado, a conversa estava boa e tal. Não, eu estou bem, maravilhoso, a família está bem, eu percebi que ele era religioso e tal. Mas eu comecei a sentir assim um peso, sabe? Comecei a sentir assim uma coisa esquisita, né? Eu perguntava para ele, o senhor tá bem? Eu tô uma maravilha, eu tô feliz da vida, não sei o que e tal. Eu falei, pô, que estranho, né? Eu tava sentindo aquele mal-estar, aquela coisa esquisita, né? Eu tô acostumado a perceber, às vezes, o que eu tô sentindo, muitas vezes é o que o paciente está sentindo. Então, como se fosse um espelho, né? A gente espelha e aquela é informação para imaginar o que está acontecendo com a pessoa, né? E aí ele me despedi dele e tal, e aí entrou o próximo, né? Aí a hora que entrou o próximo, sentou na cadeira lá, falei, como é que você tá? Aí eu tô sentindo uma coisa esquisita. Aí ele começou a falar todas as coisas que eu tava sentindo. Aí começou a listar todos os sintomas que eu tava sentindo conversando com o outro, né? Falar, cheio de tucujo, né? Achei o dono da. Achei o dono do problema aqui, né? Era a pessoa que já tava, né? Tava o próximo da fila, mas a gente já tava captando, né? E aí conversando, né, sobre os problemas que estavam ocorrendo, aí vai melhorando. Aí você vai conversando, a espiritualidade vai ajudando, vai dissolvendo aquela energia, né? Aí eu percebo porque eu mesmo vou melhorando, né? Então eu percebo que a pessoa também está aliviando, sabe? É bem fácil assim da gente perceber. Achei o dono, né, Maria Cléia? Então, é informação pra gente, né? É informação, tá? E a gente tem que estar ligado, né? O que a gente está sentindo num certo momento, porque a informação a respeito do ambiente onde a gente está, sobre a pessoa com a qual a gente está conversando, né? Ou alguém da família que às vezes não está bem. Então é informação que a gente tem, possivelmente. Às vezes aquilo não é nosso, às vezes pode até ser nosso, ser alguma coisa que tem a ver com a gente mesmo, né? E às vezes não é. Às vezes é do ambiente, às vezes é da pessoa com quem você conversou, às vezes por telefone mesmo. Às vezes uma ligação, a pessoa conversa lá, está com problemas, você já entra em sintonia com aquela energia e às vezes até com a presença que está influenciando a pessoa. E aí, estabelecida aquela ligação, você começa a perceber. Por isso que é bom, quem sente muito isso, quem percebe muito dessa forma, é bom procurar a casa espírita, é bom procurar os estudos, os cursos, mediunidade, né? E se aproximando do campo mediúnico, porque é uma forma de dar uma aplicação útil para isso.
Por quê? Porque a gente, na vida de relação, a gente capta muita coisa e a gente acaba percebendo presenças e a gente vai levando essas percepções para a casa espírita. E aí na reunião mediúnica a gente atende, a gente conversa, orienta, ajuda aqueles espíritos que a gente sentiu, aqueles que se ligaram a nós na nossa vida cotidiana. É para isso que serve o médium. O médium serve para ser ponte. Ponte entre a necessidade da sociedade, da nossa família, de nós mesmos, né, da sociedade em geral, com o auxílio espiritual da reunião mediúnica, da casa espírita, tá? Então é para isso que serve o médium, né? Certo, pessoal? Ok. Muito bem, vamos lá, né? Vamos continuar aqui, ó. Uhum, né? Então a gente vai percebendo esse oceano de vibrações que a gente está mergulhado. Oceano de energia, oceano da mente. Estamos mergulhados, né, nesse oceano de vibrações e muitas energias nos perpassam o tempo todo. Não é só ondas de rádio, de internet, de televisão, não. Né? Essas ondas todas elas já nos perpassam mesmo. Elas nos atravessam o tempo todo, o espaço aqui. Você vê que coisa interessante, né? Passam por nós ondas de TV, ondas de rádio, de internet, de celular. Tá tudo aí cruzando o espaço aí. Nós estamos mergulhando. Mas junto com essas ondas ainda tem as ondas psíquicas dos próprios encarnados e dos desencarnados. Você vê que é oceano de energias, né? Maravilhoso, né? E nós somos a anteninha, nossa pineal lá, nós somos a anteninha captando isso tudo. Aprendendo a lidar, né, com essa captação. O dialzinho ali regulando as frequências, né? Certo? Ó, a Cirlei está assistindo do Paraguai, hein? Que legal, Cirlei. Temos aqui pessoas do planeta inteiro aqui, graças a Deus. Estamos em 203 pessoas aqui, né? A gente fica muito feliz de chegar aí nas várias localidades aí, né? Gustavo colocando, né, Gustavo? Como administrar tudo isso com equilíbrio? Então, Gustavo, esse é um desafio, é um desejo nosso, né, de todos nós que temos a mente e que precisamos aprender a lidar com esse aparelho psíquico, que não é o aparelho que serve apenas para a vida material, ele serve também para essa sintonia, nós emitimos e captamos o tempo todo. O tempo todo nós temos esse aparelho psíquico que irradia e capta frequências. Por isso que nós precisamos nos tornar, como dizem os bons espíritos, um aparelho captador, sintonizador de frequências, de correntes mentais elevadas, de frequências mentais elevadas. Nós temos que tornar a nossa mente um aparelho captador de frequências mentais elevadas. Sabe um rádio, um aparelho que você deixa registradas as frequências, que você programa ele, você facilmente acessa certas frequências, tal. Ele tem uma memória. Nós também temos uma memória das frequências que a gente acessa frequentemente, que a gente acessa comumente, né? Cotidianamente. Então aquilo vai ficando mais disponível para nós. Então, toda vez, o que os espíritos falam? O hábito da oração, o hábito da reflexão, o hábito da meditação, da leitura diário, do estudo, como esses que a gente faz aqui, vai nos tornando um aparelho, vai tornando a nossa mente um aparelho especializado em captação de frequências mentais elevadas.
Que a gente vai treinando a nossa mente, a gente vai condicionando a nossa mente para prioritariamente captarmos frequências mentais elevadas. Frequência do nosso espírito protetor, dos espíritos amigos, né? Certo? Então, tá sumindo o áudio, pessoal? Tem gente aí que está acompanhando sem problema, vídeo e áudio assim, tranquilo, direto? Porque se tiver gente que está tranquilo aí, não está tendo nenhuma oscilação, é porque o estudo tá normal. Agora, se todo mundo estiver tendo problema, é porque, né? Então deve ser algo local mesmo, né? Às vezes afeta uma região grande e afeta várias pessoas. Tipo São Paulo, né? Por exemplo, né? Tá tudo ok, né, amor? Tá jóia então, certo? Então é isso, né, Gustavo? Eu estava respondendo, né? A pergunta do Gustavo. Então é isso, a gente vai treinando a nossa mente. Isso requer escolha de conteúdo, selecionar conteúdos, né? Selecionar hábitos, tá? Para que a gente crie condicionamentos mentais saudáveis, positivos. Isso é fundamental para a higiene mental, para a saúde espiritual, saúde mental, saúde emocional, certo? Então é assim que a gente vai equilibrando, né, a nossa sensibilidade mediúnica, a nossa sensibilidade psíquica, né? Tá? Tá tendo chuva, né? Forte em alguns lugares aí, acho que é isso que tá atrapalhando. Para mim tá normal aqui, tá? Para mim aqui tá saindo do meu aqui, dando a volta no mundo e chegando, como acontece geralmente, né? Ele sai do computador, dá a volta do mundo e chega no meu celular. Mas hoje tá normal aqui no celular, tá? Ai, ai. Então vamos lá. Possuidor de antenas transceptoras, né? Transmite, recebe, né? Nós temos as antenas aí, as parabólicas, né? Possuidor de antenas transceptoras é instrumento inconsciente de forças complexas que o propelem, que o induzem, né, a atitudes surpreendentes e que poderia modificar, facultando-se a agir em consonância com o que lhe apraz, ao invés de ser-lhes instrumento dócil e sem vontade própria, né? Então, olha aqui, né? Nós somos esse aparelho aí com a anteninha captando inconscientemente, às vezes a gente nem percebe e já está captando. Primeiro a gente sente. Depois a gente entende porque sentiu. Em primeiro lugar, a gente sente as coisas. As pessoas, os lugares onde a gente chega, depois que a gente vai entender o que está acontecendo. Né? Então, primeiro a gente capta, inconscientemente até. A gente capta as coisas, a gente sente, a gente intui, né? Depois que a gente vai entender, né? E às vezes a gente até já agiu, já reagiu, inclusive, àquilo que a gente recebeu de indução mental, de indução emocional, vibratória. Muitas vezes até a gente já agiu com desequilíbrio, de modo surpreendente, como a Joana falou aqui. Às vezes a gente nem se reconhece, meu Deus, como é que eu fiz aquilo? Como é que eu falei daquele jeito? Eu só me senti mal, eu só me fiquei com raiva e, né, já parti para cima, eu já falei de modo grosseiro, né? Às vezes de um modo bastante inconveniente, de um modo surpreendente, porque a gente não faz assim, porque a gente não gosta até disso, porque a gente está sempre preocupado em agir certo, e tal, né? Mas é que às vezes a gente na nossa sensibilidade e entrando em ambientes que não estão bem, e às vezes está num dia infeliz para nós também, né? Porque não é colocar a culpa só no ambiente. Às vezes a gente está num dia que é infeliz. Aí você junta um ambiente que está difícil,
aquele dia não dormi bem, não tô legal, já tô meio perturbado dentro de mim, né? E às vezes meio invigilante, né? Meio invigilante, né? Acordei mal e não lembrei de fazer uma prece também, não fiz uma leitura, não procurei elevar o pensamento e fui lá trabalhar ou fui para algum lugar. Fui no shopping ou fui para algum lugar. E aí eu entro em contato com mais um ambiente difícil, né? Shopping final de ano, véspera de Natal. Última semana antes do Natal, né? Vai todo mundo, a cidade inteira comprar no shopping lá. Nossa Senhora, aquela vibração. Se você não tiver bem, se não fizer o evangelho no lado antes de ir no shopping, você não aguenta o tranco. Você vai sentindo só aquele impacto energético, assim, emocional, né? Não sei se vocês percebem, né? Mas, nossa Senhora. Às vezes você tem que dar uma recolhida, assim. Começa a ficar meio zonza a cabeça, começa a ficar meio atrapalhado. Aí você tem que dar uma recolhida, vai para um cantinho, né? Faz uma prece ali, dá uma respirada, né? Não é fácil, né? Então a gente tem que ter essa percepção né, de como é que a gente está, como é que o ambiente está, né? Até para gente estar cuidadoso, né? Porque senão a gente começa a ficar nervoso, né? A gente começa a ficar nervoso, irritado, né? Daqui a pouco o casal tá brigando, daqui a pouco é filho que também sente a vibração, né? Então esses ambientes muito tumultuados a gente precisa tomar cuidado. É bom quando a gente vai em momentos mais tranquilos, né? É muito melhor para o médium, para a pessoa mais sensível, quando vai para locais e momentos. Às vezes o mesmo local, você vai num outro momento e fala, nossa, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Você vai para o mesmo local num momento de manhã, lá no momento, hora que abriu o negócio lá. É totalmente diferente, né? Tá? Então é muita vigilância, muita oração, né? Tá? Porque senão a gente começa, né, a agir de forma grosseira, impaciente, né? Fala sem pensar, aí dá uma confusão danada, né? Tá? Nessa imensa gama de ocorrências parafísicas, né? Quer dizer, extrafísicas, fora do físico material, né? Destacam-se as faixas da telepatia, que é a transmissão do pensamento mente a mente, né? Que nós podemos transmitir telepaticamente entre encarnados, né? Pessoas mais sintonizadas uma com a outra, nós podemos transmitir e transmitimos frequentemente, via telepática, né? E também telepaticamente os espíritos conosco, nós com os espíritos também, né? Mente a mente, transmissão de pensamento, né? A famosa transimento de pensação, né? Não é assim que a gente brinca, transimento de pensação, né? Certo? Ok, pessoal. Então, destacam-se, né, a telepatia, a intuição, que a gente estava falando outro dia, né? A intuição, essa captação, às vezes não é via alguém, ou via um espírito ou um encarnado, mas você capta da vibração geral ali, né? Você tem um relance intuitivo ali. É uma captação da vida, direto da vida, dos acontecimentos ali, né? Da clarividência, né? Quando você enxerga, né? Espiritualmente, né? Ou você enxerga até a distância, né? Você enxerga a distância de outra cidade, coisas que estão ocorrendo, não necessariamente espiritualmente, até materialmente. Você tem lances que você enxerga à distância, né? Clareaudiência de ouvir também espiritualmente ou ouvir coisas que não estão acontecendo ali naquele momento, mas em outros lugares, né? Da inspiração, da precognição, né? Precognição quando a gente
A gente tem acesso à informação antes dela acontecer, pré-cognição. Então você tem com antecedência a informação daquilo que vai ocorrer, pré-cognição, né? Você pode ter imagens, ter percepções de algo que vai ocorrer. Retrocognição é percepções do passado, coisas que já ocorreram. Pode ser dessa vida, pode ser de outras existências, né? Retrocognição, lembrança do passado. De indiscutíveis bênçãos ao alcance de todo aquele que se lhe adentre às áreas com elevação e consciência. Alexandre, agora não entendi. Por que está dizendo que tudo isso aqui está dizendo que são indiscutíveis bênçãos ao alcance, né, de todo aquele que adentre essa área ou essas áreas com a elevação e consciência. Ou seja, de uma forma equilibrada, com discernimento, com disciplina, com amor, com reverência às coisas santas, né? Por que está falando que são de indiscutíveis bênçãos? Porque, pessoal, nós baseamos a nossa vida em informações. Toda a nossa existência, a gente só consegue viver porque a gente pega as informações que a gente tem do ambiente, das pessoas, a gente aprende, a gente se comunica, a gente toma cuidado com as coisas, a gente enxerga, a gente ouve, não é? Certo? A gente recebe várias informações. Para que servem os sentidos físicos? Para que a gente tenha informações. A visão, então a gente vê aquele alimento que aquilo soa suspeito para a gente, né? Um tipo de barulho que assusta a gente se esconde. São as informações que os sentidos nos dão. Tá? Elas têm importância na nossa vida? As informações que a gente recebe, elas são importantes para a nossa existência? São absolutamente importantes, né? Absolutamente, né, Nancy? Elas são tudo para nós, né? Sem essas informações todas, como é que a gente viveria? As percepções paranormais, mediúnicas, extrafísicas, elas são apenas o aumento das informações que a gente tem. Por isso que eu estou falando, não são doença não, não são problema não. É um aumento de informações. Por quê? Porque nós vamos ter cada vez mais informações. Eu percebi passar um vulto aqui, né? Então aquilo me chama atenção para alguma coisa real que está ocorrendo no meu ambiente. Ah, Alexandre, mas eu não quero porque eu me assusto. Tá, vai depender de como você trabalhar com essa informação. Mas você está tendo uma informação. Alguma coisa está chamando você para uma realidade espiritual. Para mostrar que não tem só vida material, que tem alguma coisa aí passando aí perto de você. E você pode entender melhor o que é isso. Você pode fazer uma prece, né? Aí você pergunta para alguém, a pessoa fala, faz uma prece, faz o evangelho, lê o evangelho em casa, faz o evangelho no lar, né? Então, você vai trabalhar com essa informação. Não é bom isso? Não é bom? Às vezes essa presença que está lá frequentando a sua casa é uma presença que às vezes tem feito mal, tem influenciado, gerado discussões entre os membros da família, tem gerado doença, e aí você começa a perceber e você pode atuar para melhorar o teu ambiente. Você pode ajudar essa pessoa, às vezes alguém ligado a você do passado e que você está percebendo para ajudar. Não é importante essa informação? Entendeu? Por isso que, lógico, guardadas as devidas proporções, e vai depender do como a gente lida com essas informações, como a gente lida com a nossa vida,
Até para que a gente tenha equilíbrio suficiente para lidar bem com essa sintonia, com essas percepções. Porque a pessoa que não se disciplina, não estuda, né, não se exercita de uma forma equilibrada, ela pode perceber e continuar percebendo e aquilo só gerar conflitos dentro dela, porque ela não está sabendo conduzir a situação, entendeu? Tá? Então, realmente, é de indiscutíveis bênçãos. Quantas pessoas eu já vi se aproximarem da mediunidade e melhorarem os sintomas, se sentirem muito melhor, a vida conjugal melhorar, a vida familiar melhorar, né? A existência como um todo melhorar, né? Então eu vejo como uma bênção mesmo. Só que tem que tratar com respeito devido, né? Com estudo, com disciplina, com a seriedade devida. Aí é maravilhoso, maravilhoso. É realmente uma área. E também a gente não querer forçar coisas, sabe? A gente não querer forçar, eu queria tanto perceber isso, perceber aquilo. Não, não fica com essa assim de querer muito as coisas, de querer forçar a barra. Não. Apenas estude, tente entender o que você sinta, tente entender o espiritismo, tente entender a relação com a vida espiritual. Se for para perceber, e se for para perceber mais algum dia, a vida vai levar a isso, de uma forma natural, na hora certa, da forma certa, né? E não forçando a coisa, né? A gente tem que estar disposto para ajudar. Como é que eu ajudo? É aplicando passe, é fazendo uma prece, é fazendo uma leitura, né? Ou é trabalhando como médium? Ou como que eu posso ajudar? Né? Ou é na limpeza do centro, ou é na distribuição de água fluida, ou é no ajudar a organizar alguma coisa? O que importa é a gente ter disponibilidade para ajudar, né? E a gente ter abertura para que a vida vá nos mostrando os caminhos, as possibilidades, e aí os espíritos vão aproveitando os nossos potenciais conforme a nossa boa vontade demonstre, né? Seja demonstrado. Tá? Ok, pessoal? Deixa eu ver aqui, eu acho que falta bastante ainda. Vamos dar uma paradinha aqui. Aí semana que vem a gente termina, tá? Pra gente não fazer correndo aí, porque também não adianta, né? É bom a gente ir digerindo devagarzinho, né? E a gente vai conversando aí, tá? Certo? Então vamos lá, né? Porque já estamos na hora também, né? Já estamos finalizando. Então vamos fazer a nossa prece, pessoal. Vamos agradecer essas bênçãos, né? Que na hora da oração podemos sentir com mais clareza essas energias, essas presenças amigas, porque nós ativamos mais o nosso campo vibratório, podemos sentir essa paz que nos envolve, fluxo energético que adentra o nosso conjunto psicofísico, que adentra o nosso lar, que adentra a nossa família, derramando essas bênçãos, uma verdadeira festa de luz, uma cascata de energias positivas, uma fonte maravilhosa de forças que para nós podem ser invisíveis, mas que são sensíveis. E nós podemos sentir, então, nos envolvendo, transitando em nossos corpos, envolvendo, iluminando todo o nosso ambiente, tratando os doentes do plano espiritual, revigorando todos os membros da nossa família, todos que estão próximos a nós, iluminando o prédio que nós vivamos, iluminando o quarteirão todo que nós vivemos, iluminando a nossa cidade, envolvendo todo o nosso querido Brasil, todo o nosso planeta azul, e podemos mentalizar nessa luz maravilhosa envolvendo todo o nosso planeta, abençoando o nosso planeta. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Que as bênçãos do teu amor recaiam sobre nós, sobre o nosso coração, dulcificando os nossos sentimentos e sobre a nossa mente, clareando os nossos pensamentos. Obrigado por tudo, Senhor.
seja sempre conosco e que possamos estar sempre contigo. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, obrigado pela presença de todos, obrigado pelo carinho de vocês, tá? Amanhã a gente está de volta. A gente tem mais um estudo, que é o estudo do livro Missionários da Luz, né? Que a gente faz todas as sextas-feiras, tá? Do André Luiz, né? Às 20 horas, tá? Então vocês estão convidados, a gente estará juntos aí. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, bom descanso, até mais.